Você acorda com uma intenção clara, decide mudar, promete a si mesmo que, desta vez, será diferente. Mas, sem perceber, ao longo do dia, seus gestos, suas escolhas, suas palavras, até o tom da sua voz começam a repetir exatamente o que você queria deixar para trás. É como se algo em você apertasse o botão de repetição. Algo que age sem pedir permissão. Algo que parece estar no comando, mesmo quando você acredita que está. Bruce Lipton chama isso de programação subconsciente. Um sistema oculto, construído antes mesmo que você tivesse consciência de quem era. Ele explica que, até os 7 anos de idade, o cérebro humano opera em um estado hipnagógico, altamente receptivo, profundamente influenciável, absorvendo crenças, medos, expectativas e interpretações emocionais como se fossem verdades absolutas. E esse conteúdo não some. Ele fica ali, silencioso, como um software rodando em segundo plano, definindo o que você vai tolerar, como você vai reagir, o que você vai chamar de amor, o que você vai aceitar como possível. Essa é a origem da sensação de estar preso num ciclo. É como tentar mudar o destino de um navio girando o leme, mas com o motor ainda programado para seguir outra direção. Muitas das escolhas que fazemos na vida adulta não são escolhas conscientes. São apenas repetições emocionais, baseadas em códigos antigos. Por isso, às vezes, você sente que está tentando escrever uma nova história em páginas que já vieram preenchidas. É doloroso, especialmente quando se trata de relacionamentos que terminam sempre da mesma forma, ou finanças que nunca se estabilizam, ou saúde que parece escapar mesmo com todos os esforços. Mas esse é o ponto onde a verdade começa a libertar. Quando você entende que o piloto automático não é você, é apenas um reflexo do que foi gravado. E tudo que foi programado pode ser reprogramado. Você já ouviu que basta pensar positivo para mudar tudo. Que é só acreditar que merece e o universo conspirará a seu favor. Mas o que ninguém te conta é que o subconsciente não entende palavras soltas. Ele não escuta afirmações ditas com os lábios se o corpo inteiro vibra o contrário. Ele não se convence com frases prontas repetidas sem alma. O subconsciente não responde ao que você diz querer. Ele responde ao que você já sente como verdade. Bruce Lipton e Neville Goddard caminham nessa mesma trilha, ainda que por vias distintas. Lipton nos mostra que o subconsciente é como um gravador emocional. Ele grava o que é sentido com intensidade e repetição, e transforma isso em comandos que moldam a biologia, o comportamento e o destino. Já Goddard nos ensina que a imaginação sentida como real é mais poderosa do que qualquer esforço consciente. Não importa o que você deseja. O que importa é o que você vibra, com ou sem perceber. É por isso que tantas pessoas afirmam, diariamente, que querem prosperar, mas continuam manifestando escassez. Que querem amar, mas se sabotam quando o amor chega. Que querem mudar, mas permanecem girando no mesmo ponto. Porque, no fundo, ainda carregam crenças ocultas de que não são dignas, de que não é seguro, de que não é possível. E o subconsciente, obediente, apenas continua executando o programa que ele entende como realidade segura. Existe uma dissonância vibracional entre o que a mente racional quer e o que o campo emocional acredita ser verdade. E enquanto essa distância existir, o novo não se instala, porque o subconsciente não é convencido por palavras. Ele é tocado por vibração, e só muda quando sente, com intensidade, que a nova experiência é segura o suficiente para ser vivida. Você pode desejar com todas as forças. Pode escrever listas, colar afirmações na parede, repetir mantras diante do espelho. Mas se dentro de você é um programa silencioso dizendo, isso não é para mim, o resultado será sempre o mesmo, bloqueio, frustração, repetição. Porque o universo não lê suas palavras, ele lê sua vibração. E a vibração mais forte não vem do que você quer, vem do que você sente como sendo verdade sobre si mesmo. A lei da atração não falha. Ela apenas segue a frequência dominante do seu ser. Neville Goddard disse, você não atrai o que deseja, atrai o estado que assumiu. E esse estado é uma combinação entre memória emocional, crença subconsciente e identidade vibracional. Se dentro de você ainda vive a criança rejeitada, o adulto inseguro, o medo de não ser suficiente, é esse sinal que ecoa para fora.
como um pedido inconsciente de confirmação. Bruce Lipton nos lembra que a biologia não reage ao desejo, ela responde à percepção. E percepção é crença viva, crença que molda o comportamento celular, a expressão genética, a forma como o corpo lê o mundo. Um corpo que se sente inseguro libera sinais de alerta, mesmo diante de amor verdadeiro. Um corpo programado para fracasso sabota oportunidades, mesmo quando tudo está indo bem. Você pode desejar amor, mas se seu subconsciente carrega o trauma do abandono, é isso que ele continuará esperando. E o que o corpo espera, ele se prepara para viver. Você pode querer prosperidade, mas se dentro de você há uma programação de escassez, toda abundância será lida como uma ameaça. É como plantar flores em um solo envenenado. Por mais bela que seja a semente, ela não florescerá enquanto o solo não mudar. O campo vibra o que é familiar. E o subconsciente, fiel ao conhecido, continua entregando o que sempre entregou. Não por maldade, mas por lealdade ao que aprendeu que era seguro. E é nesse ponto que a vida trava. Não por falta de vontade, mas por excesso de memórias não curadas ditando que pode ou não acontecer. O subconsciente não entende ordens. Ele não responde a gritos. Ele não é convencido por lógica. Ele escuta o que é sentido com verdade. Ele se move quando a emoção vibra mais alto do que o pensamento. E por isso, a transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Há um caminho, e esse caminho começa com a escuta. Primeiro, é preciso identificar o programa dominante, não com julgamento, mas com curiosidade amorosa. Que padrão se repete em sua vida? Qual roteiro você já conhece de cor, mesmo sem querer? Que voz ecoa dentro de você quando algo dá errado? Talvez seja a voz da escassez, dizendo não tem para você. Talvez seja a da rejeição, sussurrando você não é suficiente. Ou talvez seja a do medo, tentando proteger uma ferida antiga. Seja qual for, essa voz foi aprendida. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. A segunda etapa é substituir com uma imagem emocional oposta. Não basta imaginar um cenário novo, é preciso senti-lo como se ele já estivesse acontecendo. Imagine o corpo seguro, a vida fluindo, a paz preenchendo os espaços antes tomados por dor. E sinta isso com verdade, com gratidão, com presença, como se aquele futuro já estivesse acontecendo agora, dentro de você. Por quê? Para o subconsciente, não há diferença entre o que é real e o que é vivido com emoção suficiente. A terceira etapa é repetir, mas não repetir de qualquer forma. Repetir em estado alterado de consciência, quando o cérebro está mais receptivo, logo ao acordar, antes de dormir, quando as ondas cerebrais estão mais lentas, mais abertas, mais sensíveis ao comando vibracional. Ali, nesse espaço entre mundos, a reprogramação acontece como quem rega uma nova raiz, todos os dias, até que ela floresça sozinha. Você não quebra o velho programa com força. Você o substitui com suavidade e frequência, como quem ensina uma nova música a uma criança que só conhecia gritos. Com tempo, com verdade e com amor. Ela acreditava que a vida era luta. Desde pequena, ouvirá que o mundo não dava nada de graça, que dinheiro era escasso, que amor era sacrifício, que felicidade era sorte. Cresceu reproduzindo esse roteiro sem perceber, e por anos, sua realidade parecia um eco desses ensinamentos. Repetia os mesmos padrões afetivos. Entrava e saía de emprego sem encontrar realização. As contas nunca fechavam. E, mesmo desejando mudar, sentia como se algo invisível puxasse de volta para o mesmo lugar. Foi só quando ela percebeu que vivia a história emocional da mãe, a mesma escassez, os mesmos medos, as mesmas crenças, que algo dentro começou a despertar. Ela não queria mais viver por lealdade inconsciente a uma dor que não era sua. Começou então um processo silencioso de reeducação vibracional. Todos os dias, antes de dormir, visualizava sua nova vida. Sentia gratidão por algo que ainda não havia acontecido, mas que já vibrava dentro como se fosse real. E essa sensação foi crescendo, ocupando espaços que antes eram da dúvida. Com o tempo, os sinais começaram a mudar. Pequenas oportunidades surgiram. Novas pessoas chegaram. Seu corpo começou a reagir diferente, mais leve, mais presente. E,
Quando se deu conta, sua realidade já não era mais a mesma. Mas o que havia mudado, na verdade, era o código invisível que comandava sua percepção do mundo. Bruce Lipton lembra que o subconsciente aprende do mesmo jeito que foi programado, com repetição e impacto emocional. E Neville Goddard ensina que, ao assumir o sentimento do desejo realizado, você muda a frequência vibracional da sua existência, e o mundo externo, como um espelho obediente, começa a refletir esse novo estado. O subconsciente é como um espelho que não muda sozinho. Ele apenas devolve a imagem da luz que o ilumina. E quando você muda a luz, muda o reflexo. Não porque forçou, mas porque passou a vibrar com a verdade daquilo que deseja viver. Talvez ninguém tenha te contado isso antes, mas o que hoje parece uma sabotagem já foi, um dia, uma tentativa de proteção. O seu subconsciente não está lutando contra você. Ele só está repetindo, com lealdade cega, tudo aquilo que um dia foi ensinado, sentido ou vivido como verdade. Ele aprendeu que era assim, que o mundo é perigoso, que o amor dói, que o dinheiro falta, que sonhar é arriscado. E agora, mesmo que você deseje o oposto, ele continua obedecendo ao que entendeu ser seguro. Bruce Lipton nos lembra com clareza: o subconsciente não julga, ele não analisa, ele não questiona, ele apenas executa. É como uma criança fiel, que repete o que lhe foi ensinado todos os dias, sem pausa, sem filtro, sem intenção de ferir. E é justamente por isso que ele pode ser seu maior inimigo ou seu maior aliado. Joe Dispenza vai além. Ele nos mostra que o cérebro é plástico, moldável, regenerável, mas não se transforma com vontade apenas. É preciso repetição, emoção, intenção sentida no corpo como uma nova verdade. Porque o subconsciente não muda com o que você deseja, ele muda com o que você sente. E é isso que reconfigura o passado em um novo padrão neuronal. A verdadeira virada não acontece quando você diz que quer mudar. Ela acontece quando você passa a sentir-se diferente, mesmo vivendo as mesmas circunstâncias. Quando você deixa de pedir e começa a incorporar. Quando o campo ao redor percebe que a coerência é interna, então o corpo, o cérebro, a vida, todos respondem. O subconsciente decide quem você vai ser, até que você decida reescrever o que ele acredita sobre você. E esse é o ponto de virada. Porque você não é prisioneiro da sua mente. Você é o autor, o criador, aquele que, com amor, constância e consciência, pode ensinar o subconsciente a contar uma nova história. Uma história que não repete a dor do passado. Uma história que honra quem você foi, mas não te prende a isso. Uma história que começa no agora e se constrói a cada repetição vibracional, sentida como verdade. O subconsciente é como uma criança, e toda criança aprende com amor. Aprende com exemplo, aprende com repetição. E quando essa criança sente segurança, ela muda, ela floresce, ela libera. E ela começa, enfim, a obedecer uma nova direção. A direção da sua alma, a direção da sua verdade mais profunda. A direção da vida que você já pode sentir, mesmo antes de ver.